Boa noite, meu nome é Gabriel Ginês Vasconcelos, sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Itapetininga. Vou estar falando um pouquinho sobre aerodinâmica, mais especificamente de forma bem geral sobre força de arrasto e força de sustentação. Vamos lá então, começar falando um pouquinho sobre força de arrasto. A nossa força de arrasto ela é composta por arrasto de atrito mais o arrasto de pressão. O que é o arrasto de atrito? Vamos imaginar primeiro com um objeto em movimento, uma bola de beisebol sendo lançada. Ela está indo contra um fluido, que no caso é o ar. Esse fluido ele está escoando pela superfície da minha bola. Quanto mais próximo da superfície ele estiver, menor vai ser a velocidade dele. Questão de força de atrito. Um objeto parado, eu vou ter esse fluido escoando por ele, se dividindo e escorregando pela superfície dele, e por essa mesma questão do atrito, ele vai acabar por arrastar o nosso objeto. Por isso é o arrasto de atrito. E no caso do arrasto de pressão, o que eu tenho? Eu tenho um objeto, pode notar que o formato do objeto está um pouco diferente, justamente para a gente falar do arrasto de pressão. Porque a partir do momento que eu tenho o fluido escoando por ele, a gente tem a formação de duas áreas ali. Na nossa esquerda, o fluido está se chocando contra o objeto com uma certa força, uma pressão. Está formando uma pressão ali contra o objeto. E na direita, eu tenho uma área com uma pressão muito mais baixa. Por quê? Porque pelo formato do nosso objeto, o fluido não está voltando para cobrir aquela área. Então eu tenho aquele espaço com uma pressão muito menor. Então eu vou ter uma pressão muito maior na esquerda, uma pressão menor na direita. Esse vai ser o nosso arrasto de pressão. A gente entra agora então na parte de coeficiente de arrasto. O nosso coeficiente de arrasto ele é formado por alguns itenzinhos. Primeiramente é a força de arrasto, que a gente já viu que é o arrasto de atrito mais arrasto de pressão, dividido pela densidade do nosso fluido, pela velocidade ao quadrado do nosso fluido e pela área projetada. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa área projetada porque ela não é exatamente o que a gente espera quando a gente fala de força de arrasto e força de sustentação. Vou fazer um exemplo e a gente já fala dela. A componente vertical da velocidade de aterrissagem de um paraquedas deve ser inferior a 6 metros por segundo a menos 1. A massa total do conjunto é de 120 kg. Determina o diâmetro mínimo do paraquedas aberto. Ele deu pra gente o coeficiente ali de 1,42 e a densidade do ar. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem o nosso objeto, nosso paraquedista. Ele está caindo com uma força-peso e contra ele a gente tem uma força de arrasto. A nossa força-peso ela é formada por massa vezes gravidade, a gente já consegue calcular ela. A gente tem a massa, 120, a gente vai adotar a gravidade como 9,8. O valor da nossa força-peso, 1176 newtons. A nossa força de arrasto vai ser equivalente à nossa força-peso. Então eu posso igualar aquelas três equações ali. Então eu tenho a força-peso igual a força de arrasto igual a nossa fórmula. Eu quero descobrir a área para mim poder puxar para o diâmetro. Então vamos deixar tudo em função da área, certo? Vou ter a área igual a força de arrasto sobre meio, densidade, velocidade ao quadrado, coeficiente. Eu sei que a minha força de arrasto ela é igual à força-peso. Então, 1176. Esse valor está sendo dividido por meio vezes 1,2, é a densidade do ar, por 6 é a minha velocidade de queda, e 1,42 que é o quê? É o nosso coeficiente. Fazendo a conta, a gente vai ter que a área equivale a 38,34. Não acabamos ainda, a gente quer o diâmetro, não a área. Tá. Quando a gente fala de área projetada, o que isso significa? Quer dizer que a gente não tem a área completa do objeto, por assim dizer. Para a gente, em força de sustentação e força de arrasto, só interessa a área projetada, o que seria o chapado da área. Então eu vou pegar um plano que representa a maior parte da área ali. Por exemplo, no nosso caso com o paraquedista, a gente tem aquele formato circular ali, é um meio círculo. Eu vou pegar só a base do círculo, que é a área que representa a maior zona de contato ali. Vou fazer já em função do diâmetro, ok? Em vez de fazer em função do raio. Então eu vou ter π diâmetro ao quadrado sobre 4, igual a área. Vou rearranjar para deixar em função do diâmetro, jogar a área para cá. Raiz de 4 vezes a área sobre π, trocando pelos valores. Resultado, diâmetro igual a 6,997, 7 metros mais ou menos. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre força de sustentação agora. A gente já sabe, lá puxando por que a gente viu da equação de Bernoulli,
que a velocidade ela tem relação com a pressão, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Você consegue lembrar disso rapidinho, pensando naquele exemplo. Se a gente pegar uma tira de papel, soprar a parte de cima dela, essa tirinha vai se endireitar, vai levantar. Por quê? Porque tem uma velocidade maior em cima, já que eu estou soprando, a pressão é menor, ela vai ficar reta, né? Vai se endireitar. Outro conceito que a gente tem também é o conceito de linhas de corrente. O que a gente sabe sobre linhas de corrente? Quanto maior a quantidade de linhas, maior a velocidade, ok? Então a gente consegue estabelecer uma relação que maior quantidade de linhas, maior velocidade, menor pressão, ok? Vamos imaginar então usando os dois objetos que a gente tem ali. O nosso primeiro objeto é um objeto simétrico. Eu tenho aquele escoamento acontecendo ali, se torna igual no final. Porém, num objeto não simétrico, esse escoamento não é igual. Eu vou ter uma diferença. Vou ter uma diferença do quê? Nas linhas. Se eu tenho uma diferença nas linhas, vou ter uma diferença do quê? De pressão. A nossa força de sustentação é resultado disso, dessa diferença de pressão e velocidade. Igualzinho no coeficiente de arrasto, a gente tem um coeficiente de sustentação. A única diferença é que em cima a gente vai ter agora a força de sustentação, que a gente viu lá, que é a diferença de pressão. Então eu vou ter força de sustentação sobre a densidade, pela velocidade ao quadrado, pela área projetada. A área segue o mesmo esqueminha da área da força de arrasto, ok? Então eu estou falando da área chapada, a área projetada. Vou fazer um exemplo? Ó, considerando uma aeronave que deve voar com velocidade constante de 4,6 metros por segundo a menos 1, em uma mesma altitude, que tem uma asa com um comprimento de 29,26 metros por uma largura de 2,27 metros. Determine o coeficiente de sustentação. Considere a massa do conjunto como 95,2 kg. Novamente, minha força vai ser igual a força-peso, ok? Vou igualar elas já. Então eu vou ter meio vezes densidade, vezes velocidade ao quadrado, vezes a área, vezes o nosso coeficiente. Já vocês viram que já foi endireitado, tá? Então eu já deixei ela, já puxei o coeficiente para cá e joguei a nossa força de sustentação para lá. Por isso que ela está nessa forma bonita, uma só, tudo multiplicando. Igualei elas, então vai ser igual a massa vezes gravidade, ok? Agora eu vou deixar tudo em função do coeficiente. O que eu vou ter? Coeficiente igual a 2 vezes massa vezes gravidade, 2 veio do meio ali, certo? Sobre densidade por velocidade ao quadrado por área. Vamos jogar os valores agora. 2 vezes. A gente tem a massa, 95,2, problema deu pra gente. Gravidade, vamos continuar usando 9,81 sobre. A gente tem a nossa densidade, vamos usar a mesma problema anterior, porque a gente está falando do ar, então 1,2. A nossa velocidade, o problema forneceu 4,6 ao quadrado. A nossa área, eu vou só calcular a área do quadrado, 9,26 vezes 2,27. Coeficiente de sustentação, aproximadamente 1,08. Era isso que eu tinha para falar hoje. Como eu falei, foi de uma forma bem geralzinha, falando bem por cima, sem entrar muito em detalhes dos conceitos. Então, muito obrigado pela atenção e uma boa noite.